Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Alô! Olá, amiga. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Acabei de agendar a vacina da minha mãe. Ai, que bom, né? Nossa, ela não estava conseguindo. Por quê? Não sei, ela estava entrando no link e não estava abrindo. Enfim, é isso, né? E aí eu agendei para ela que imagine quantos idosos não conseguem, né? Agendar e ficam indo na fila, esperando. Quando a minha mãe já vacinei e quando a gente foi fazer aquele drive-thru, e aí tinha muita gente que ia sem agendar, eles tinham que pegar uma outra fila que era tipo 10 vezes maior. E aí o meu pai tem 71, não vai poder ser vacinado, tipo, ainda. Minha mãe vai Tem que vacinar. esperar. Uhum. E a partir de 72, de 72 e 75, ou 80, alguma coisa assim. Que triste, né? Que situação é essa, né? Ontem eu fiz um Zoom com as minhas alunas idosas, as que conseguem entrar no Zoom, o pessoal organizou e a maioria já está vacinada, já tomou a primeira dose, mas, nossa, elas já perderam muitas pessoas próximas, né? Nesse projeto eu já até comentei, perdemos 3 alunos. E elas contando sobre as famílias, assim, é, é uma dimensão, né, poxa, de próximo, né, de pessoas próximas sendo afetadas diretamente, né. É uma geração que ter uma vida assim nesse momento, né, Mais tranquilo, mais né. tranquilo, mais serena, né, mais porque já sem pandemia já é um processo de perdas, né? Uhum. Começa a perder, já começa a entender que está numa idade de e aí é tão bruscamente assim tantas, né, ao mesmo tempo. É uma carga pesada, né, para esse momento também. Essa dimensão, né, o Brasil é sempre essas dimensões de muita gente, muita coisa, e nesse momento eu sinto que a gente está sobre todos, né? Claro, cada um num nível, a gente não está na ponta da sobrecarga, mas é muita sobrecarga mesmo, lidar com tudo isso. E são Mas, pessoas que estiveram ativos, né? E agora estão uhum, mais aposentados, mais vulneráveis, mais já com tantas outras questões para lidar, acumula, né? E enfim. Mas também, de alguma forma, são os mais serenos, né? eu fico pensando muito nessa dimensão do cuidado, né? Também é uma geração que cuidou de muita gente e agora precisa ser cuidada ou, enfim, tá recebendo cuidados. Eu nessa relação com as pessoas mais idosas, mesmo com a minha mãe, eu vou buscando alimentar esse lugar de cuidado e eu acho que não é só com idosos, né? Isso deveria ser uma coisa mais socialmente compartilhada, de um cuidado partilhado, não ficar só no âmbito das famílias, no âmbito da intimidade. Uma responsabilidade social, né? É, Novamente vem, né, o social assim como engloba, né, tudo que a gente
diz, tudo que a gente faz, tudo é o que está, onde se movimenta é o contexto, né? Você sente que tem um equilíbrio entre o quanto você está cuidando e o quanto você está recebendo cuidado? Não sinto equilíbrio. Você cuida mais. Não sei. Engraçado que você perguntou como que eu tô essa semana, é exatamente um pouco dentro dessa questão, assim, né? Um pouco assim que eu tenho percebido, né? Pessoas que entram na nossa vida, saem, e algumas entram e dão a luz para algumas coisas, né? E nesse momento a luz está para um lugar assim de como eu sou permissiva com as crianças, por exemplo, como elas não me respeitam firmemente, né? Claramente, assim, elas insistem, 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 insistem. E aí, depois de muita insistência minha e das pessoas que estão me mostrando isso, observar isso só me faz perceber que em algum momento, né, da educação deles, não é uma justificativa, mas é uma constatação, né, em que eu estava em um quadro mais de inibição e paralisação da minha vontade, assim, né? Eu simplesmente acordava e fazia o que eles precisavam, o que eles pediam, assim. Eu atendia, eu não tinha o meu querer como prioridade, né? O meu cuidado, o cuidado a mim mesma, né? Então isso foi educando eles que a mamãe tá ali sempre a serviço, né? Então é um amor servil, assim. E o quanto que isso é doentio, Nossa, né? que forte, Ju. E agora eu tô percebendo e o quanto é duro você perceber isso e tentar reverter, porque né, não cabe mais isso. Porque talvez eu estava doente, agora não estou mais doente, ou há outras doenças para ser resolvidas, né? E que esse amor servil não cabe mais, eu preciso dar luz a outro tipo de relação. E aí é um cuidar, cuidando de quem cuida e ensinando respeito àquele que cuida, né? Aí desdobra isso numa dimensão também em relação aos meus pais, né? Enfim, a viver adulto não é mamão não, né? Ser adulto Pois é... é, pois é. Não, nossa, você tocou esse ponto da maternidade que voltamos ao abismo, né? Eu não tenho, não é que eu não tenha noção, mas assim, eu não tenho experiência. Mas percebo assim, na minha mãe, a dificuldade que ela tem de se colocar nesse lugar de receber ou de cuidar de si mesma. Agora, na pandemia, ah, foi muito bonito para mim ver uma transformação dela e talvez acho que ela me ecoe, porque eu tenho bastante um lugar de cuidar de mim que na minha maneira de fazer eu acho que às vezes é meio egoísta ou meio narcisista, né? Pronto, eu passo horas e horas praticando coisas no corpo e eu tenho esse assunto corpo muito enorme na vida. E de certa maneira eu percebi que isso respingou nela, mas que ela absorveu de uma maneira diferente, num lugar muito mais amoroso do que tarefeiro, que eu acho que eu ainda sou tarefeira nesse lugar. E aí eu acho bem bonito vê-la nesse cuidado de si, mas muita resistência em deixar-se ser cuidada, né? Ser cuidada por mim ou pelas irmãs dela, enfim. E aí, isso assim, observando um pouco a dinâmica familiar. E aí, da minha parte, eu vejo assim, às vezes um excesso de autocuidado e uma falta de cuidado enorme com minha com ao redor e com receber também cuidado alheio, sabe? Dizem, assim, que cuidar de si é cuidar do outro também, né? Principalmente, assim. Eu não sei, eu tô lendo aquele filósofo coreano, eu até não sei pronunciar o nome dele, sabe quem é que todo mundo tá lendo? É, Não. é um que muita gente está lendo. E ele coloca isso como pode ser uma armadilha neoliberal, sabe? Se esse cuidado de si não ganha mesmo uma dimensão de uma dimensão de olhar criticamente para o mundo também.
de te despertar para estar nesse olhar crítico. E aí isso me acordou para talvez perceber uma dimensão muito narcisista. Mas pensando por um outro lado também, se você fica muito, o outro sempre vai estar, né? Tá na gente, assim, né? Pensando agora mais dentro dos trabalhos que eu tenho feito na análise, né? Trabalhar si já é trabalhar o outro, porque você tá sempre em relação, né? Tá sempre o outro. O outro sempre é presente, assim, de alguma forma ou de outra, assim. O narcisismo, eu acho que são distorções aí, né? Uma coisa e é importante o narcisismo, né? Só quando ele se excede é que ele passa, quando passa do ponto é que é bom verificar, né? Quando você também, né, que eu acho que acontece com as religiões, por exemplo, né? Quando você fica muito, o outro vai salvar, o outro vai resolver, é culpa do outro, o outro fez isso. E aí você tá sempre, eu vou ajudar o outro antes mesmo de olhar para si, né? E aí é muito fácil se perder e ficar alheio, né, ao que passa em você. Porque daí tudo é contornando aquilo que o obscuro que você não quer olhar, né? O buraco que você não quer se responsabilizar, que sente, assim. É interessante você pensar que, né, que nem tudo é só o amor próprio, é só o autocuidado, mas é também em outra esfera isso esquiva muito, né? A gente é muito ensinado a respeitar o outro, a fala do outro né? É isso que é interessante para mim também, que eu tô nesse lugar, é que respeito não é me submeter, né? Uau! Isso é assim, tem horas que na minha análise eu falei assim, é difícil eu pedir respeito para exigir respeito das crianças. Para mim, se no fundo mesmo o que eu quero ensiná-los é eles não calarem quando uma força impõe e quer que cale eles, né? Ou uma força que cala, uma força que faz eles deixarem de querer o que eles estão buscando. E aí é muito conflituoso eu exigir um respeito e no fundo eu quero que eles se rebelem contra aquilo que eu tô, porque eu não quero que eles apaguem o desejo deles, né? O querer deles, o movimento deles. Então assim é conflituoso, qual é a dose, qual é o equilíbrio disso, assim. E nesse do cuidar de si, cuidar do outro, né? Realmente um grande mistério, uma grande questão para se lidar na vida, assim, né? Nossa, super, Ju, super. Mas eu sei, a pandemia tem me chamado esse pensamento, e a gente já falou também disso em outros programas, de não sabemos o que vai ser o pós-pandemia, mas sei lá, o que quer que seja, eu queria muito tentar me lembrar mais desse cuidado, sabe? Não, total. Esse é um tempo, né? Ontem eu fiz um banho de assento, eu e a Maria Flor. Ai, que delícia. Foi ótimo, assim, ela falou esses dias, mamãe, eu sinto que quando eu tô, né, assim, incomodada, eu fico mais inquieta, fico mais irritada. E aí a gente fez foi ótimo, assim, sabe, um passar de, um momento, assim, foi rapidinho, porque ela não tinha muita paciência e tal, mas só as ervas, o calorzinho, a preparação, o ritual, poder passar um gesto desse, assim, para mim foi uma conquista, assim, Nossa, sim. Que de lindo, Ju. de um autocuidado simples, né, de gerações, uma coisa simples, né, bem natural e que todas as mulheres um dia fizeram, né, de uma geração, assim, e que vai se perdendo porque sempre há algo automatizado, assim, né, de cuidado, que o outro vai cuidar da gente, o médico vai dizer o que tem que fazer. E às vezes não, às vezes é só né, sentar ali e fazer um calorzinho, aquilo acolhe, né? E cria uma pausa, né? E um olhar, né? Não, estou vendo isso. Embora se não acredita que as ervas, que tudo aquilo vai curar alguma coisa, mas que às vezes é um sintoma mais emocional, né? Somático,
E que só o gesto de alguém olhar e falar, vamos fazer isso, que vai ajudar, já move muita coisa no corpo para que o corpo mesmo se regenere, né? Total, que lindo. Legal a gente falar disso, do cuidado de si, cuidado do outro, e aquilo que fica, né, no meio do caminho, assim. Eu estou muito com essa questão com a nossa convidada, que é esse obscuro do feminino, assim. Uhum. O feminino que fica sempre como é que é a palavra? Quem de se revelar, a ponto de se revelar e nunca pode ser quem é e sempre está à beira da loucura, à beira do prazer, à beira do gozo, à beira do, sabe? Uhum. Há sempre a falta, tem o lugar da falta da mulher, mas tem o lugar onde está sempre assim, não se pode falar, ou quando fala, está no lugar estereotipado, está no lugar de fantasia, está no lugar de... E fica sempre aquela vibração obscura. E na arte é muito isso, né, também. Super. Então essa é a minha curiosidade de hoje, assim, um tema... Eu fico curiosa também por essa relação entre sexualidade e arte, sexualidade e comunicação, que eu acho que aparece de alguma maneira. Uhum. Porque, nossa, eu sinto que a gente ainda tem um tabu social de que a sexualidade é uma coisa reservada a uma intimidade de casal e, enfim. E quando ela aparece como expressão, ao mesmo tempo que gera interesse, parece que é desvalorizado, não como Uhum. uma coisa poética, uma coisa nobre. E eu tenho um interesse enorme pela sexualidade nessa dinâmica poética, artística mesmo. Então eu fiquei super curiosa para ouvi-la. Exato, que é uma exposição, né, que revela algo que está sempre querendo, né, estão sempre querendo colocar embaixo do pano e revela com uma poesia, com um olhar estético. Isso me interessa, essa tradução, né, daquilo Uhum. que tá, que tentam reprimir, traduz-se para aquilo que é aceito. É muito interessante E mesmo. poder se comunicar também, né, a respeito da Uhum. sexualidade, como a gente se comunica a respeito de tantas outras coisas, né, na vida. Isso, naturalizar, né, com uma leveza, né? Quando eu falo obscuro é isso, essa sempre tem um pezinho ali, sempre uma coisa pesadinha, por quê, né? Por que não ser Uhum. leve? Então a nossa convidada é a Georgia Conceição, uma querida assim, que a gente não está muito próximo, mas temos alguns momentos assim próximos e que cruzamos nessa vida aí. Eu lembro dela quando ela fazia já FAP teatro, ela é formada em artes cênicas. E aí quando eu entrei para dar aula na FAP, ela também no mesmo processo seletivo, ela também entrou com uma outra disciplina, né? Tinha um trabalho assim com a Companhia Silenciosa lindíssima. Era uma companhia assim bastante, como é que eu posso falar? Contemporânea, né? Para aqueles anos 2000 ali. 2003, 2005. Uhum. E aí ela foi desdobrando isso até entrar nesse campo do burlesco na França. Teve uma formação, fez mestrado, tudo nesse campo. E é como é que fala? Uma desbravadora Nossa, desse universo total. aqui. Uhum. Na academia e tudo, que chique. Eu acho assim, tem coisas assim, sabe? Tem um dos trabalhos dela, assim, tem uma fotografia. Sabe, eu tenho uma coisa assim que é, tipo, se um dia eu tivesse uma casa muito grande ou um museu, eu queria comprar algumas fotos de algumas mulheres, assim, desses trabalhos, que eu olho aquela foto e falo, nossa! E tem um trabalho dela Que chique, eu que, já até que era imaginei. ia ter assim, tem já umas 8 fotos que eu tenho selecionado, assim, só de mulheres, assim.
maravilhosas as fotos. E uma dessas ela tá num carro vermelho na frente do Teatro da Caixa, ali na Conselheiro Laurindo, que eles fizeram um teatro assim, meio de rua, meio entrando no teatro, e ela tá lambendo o capô do carro vermelho, assim. Mas a foto, uma coisa mais linda. A outra é a Rúbia, com um chapéu enorme, assim, lindíssima. Então são algumas fotos, assim, que esse campo que ela trabalha do imaginário, da sexualidade, da mulher, da potência, do feminino, me provoca imensamente, assim. Nossa, a mim também. Então bora, que ela tá esperando. Vamos chamar. Vamos chamar. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bem-vinda, muito feliz. Estamos aqui curiosíssimas com um monte de perguntas. Prazer, Georgia. Bem-vinda. Sou a Paula. Obrigada, Paula. Obrigada, Ju. Então vamos lá, Georgia. A gente sempre começa assim, né, pedindo para que você se apresente e fica aquela perguntinha, brincadeira do programa. Quem é você na ladeira hoje, 25 de março de 2021? Que engraçado você falar na ladeira da 25 de março, me remeteu à ladeira Porto Geral, lá em São Paulo, onde a gente vai comprar quinquilharias para fazer performance, inclusive. Total. Coincidências, bem-vindas. Pois né? e assim, quem sou eu? Eu sou essa pessoa. Eu tenho 2 nomes atualmente. Eu sou Georgia Conceição, né? Sempre me apresentei com esse nome, mas como eu sou artista de burlesco, eu tenho um stage name, que é Miss G. Então, de vez em quando eu sou Georgia Conceição, de vez em quando eu sou a Miss G, mas tanto faz. E eu costumo dizer assim, eu tenho um trabalho como artista e esse trabalho como artista foi me levando também para um lugar somático, de terapias. Então eu falo que o meu trabalho amplamente é ajudar pessoas a desenvolverem a sua autoexpressão. Sendo fazendo show, sendo dirigindo, sendo orientando algum processo artístico ou terapêutico. Eu ajudo essas pessoas a vencerem alguns padrões limitantes, sentindo as suas expressões, né, e deixando isso sair. Essa sou eu. E é isso, né? As expressões, a gente estava falando um pouco antes de você entrar sobre os cuidados, assim, femininos, sobre cuidar e se deixar ser cuidado. A gente estava falando sobre isso. Quando você falou expressão e associando ao seu trabalho, ao que eu acompanho, quando a gente fala de poder, é sexualidade, né? Em um campo, assim, né? Mais psicanalítico, talvez. E quando se fala de expressão, também é sexualidade, né? De alguma forma. Digamos que a sexualidade, ela tá inerente a tudo, né? Não tem como a gente fugir dela, ainda mais a gente que trabalha com corpo, com dança, que se movimenta, a gente está o tempo inteiro em contato com isso, mas não de uma maneira padronizada, né? Ou pré-fabricada. Acho que a questão é justamente a gente entender essa autoexpressão e a sexualidade também como uma forma natural, né? Assim, como uma força natural, é aquilo que move. Eu costumo dizer assim, que não tem caixinha separada. Se você tem medo da sua sexualidade, se você não está ancorada no seu corpo, provavelmente você vai ter dificuldades de criar, né? Porque não são caixinhas separadas, né? O tesão, ele vem do mesmo lugar, né? O tesão de criar, o tesão de estar vivo, essa é a energia que move a criação, né? Que move as ações, os corpos, as ideias.
o trabalho, tudo. Que lindo. O que te levou para esse burlesco? Qual foi teu caminho para entender? Ah, então é por aqui. Olha, muitas coisas, mas eu tenho, né? Como se eu estivesse colecionando. Não, mas na minha história eu tive uma relação infantil lá na infância com a dança e na puberdade que foi um pouquinho traumática, porque eu sempre fui uma criança grande e mais gorda, assim, então como lá nos anos 80, né, na periferia de Curitiba, eu morava em São José, né, era praticamente semi-rural, assim. Então eu tinha acesso ao quê? A umas aulinhas de balé na escola, e eu amava. E eu me esforçava, eu era, né, gostava daquilo, era meu momento da semana, assim, né, a aulinha de dança da escola. Aí teve essa coisa quando a gente vai crescendo, você vai sendo colocada para trás, porque você não é o modelo da bailarina. Então isso foi ficando meio chato para mim, ao mesmo tempo que quando eu fiquei mais velha e fui estudar, eu gostava muito dos cabarés do século XIX, começo do século XX, das vanguardas artísticas do século XX. Então, pensar assim naquelas shows de variedade. Tem esse tipo de show hoje em dia, né? Eu também era uma criança exposta à televisão, então, assim, eu gostava muito, muito das chacretes. Eu amava a El Que Maravilha. Eu gostava do show de transformistas do Silvio Santos. E aí que entra 25 de março. A montação, né? Esse glamour, mas não é glamour, é um glamour decadente, mais essa vontade de dançar, mas nesse lugar de show mesmo, não de arte contemporânea, sabe? De estar junto com o público, de estar numa festa, de mover outros espaços, outros lugares que não só os convencionais. Essa gana me levou para o burlesco e também o fato de que eu me formei como diretora de teatro. E aí, como diretora de teatro, eu ficava um pouco frustrada, eu queria colocar o meu corpo para jogo. Eu acho que até por conta de estar há um tempo assim, né, ter essa coisa, esse histórico que eu contei para vocês da dança, né, dessa dança mais padronizada, eu tirei meu corpo do jogo, né, na juventude e fiquei no intelecto. Daí eu achava que eu ia ser feliz assim, mas não. Aí eu tive que performar. E foi aí que o burlesco foi aparecendo, assim. Foi por volta de 2009, mais ou menos. Não, foi em 2009 que eu fiz meu primeiro show mesmo, de burlesco. Uau! Uma ouvinte assídua aqui que é a minha tia. Opa! E eu queria, se você pudesse, assim, explicar o que é o burlesco. O burlesco, para mim, né, esse é o meu jeito de ver, eu acho que ele é a arte da burla, de você burlar os padrões que te limitam. Aí você vai decidir quais são os padrões que te limitam. Mas está sempre em jogo esse reverter, esse burlar mesmo, rir daquilo que te aprisiona. E eu não acho que isso é fácil, eu acho que é bem difícil. Mas a questão é você encontrar a partir da sua dor um riso. O burlesco ele tem uma comicidade, né? Por mais que faça chorar, eu acho, que eu costumo dizer assim, perguntar, mas burlesco é sempre engraçado, tem que rir, mas não é sexy, não entendo qual que é a relação de uma coisa com a outra. E aí eu falo, vocês já viram um filme do Chaplin? Você assiste, às vezes você chora, mas é comédia, porque você está colocando num outro patamar, você não é o herói,
Isso é o humano, né? Isso é a pessoa humana vivendo ali aquele drama. Isso é muito engraçado, por mais que seja triste. É um campo assim bem explorado hoje, assim, eu fico pensando o que que o burlesco problematiza, contribui, provoca no campo da arte, assim, dentro da história, né? Se ele, porque em algum momento ele parou de acontecer, né? Assim, então, ou é que eu sou muito leiga mesmo nesse campo, assim, mas fico pensando que ele pensar nisso e trazer isso, né? O burlar as regras, aquilo que te aprisiona o que pode contribuir no campo da arte, principalmente da dança, né? Olha, muitas artistas aí que são conhecidas como artistas que revolucionaram a dança tinham ligação com esse tipo de show, faziam. Porque no burlesco eu acho que se tem mais liberdade e autonomia, que geralmente as pessoas criam o seu entorno para produzir o seu show, o seu número. Então você não tem um diretor, você não tem uma pessoa mandando em você, você é como se fosse uma performer autônoma. E isso já sai de muita coisa, você não precisa ser aprovada numa audição de uma companhia. Então é um lugar de muita experimentação, e é claro que você pode elevar isso a milésima potência. Eu já apresentei no Itaú Cultural, já fiz dentro de galeria de arte, mas eu gosto de estar no calor da coisa. Agora, nomes como Loy Furlan, Josephine Baker, só para citar duas, assim. Até a Isadora Duncan não teve uma passagem? Então, na verdade, a Isadora Duncan tem uma rixa um pouco com a Sally Raines, se não me engano, que a Sally Raines também dançava meio livre, assim, mas ela era artista de burlesco mesmo. Se assumia dessa forma e ela criou a dança com leques, né? Aqueles leques de plumas e tal. Então tem um lugar assim de institucionalização versus experimentação, eu acho, sabe? E a contribuição é esse espaço de você poder criar sem essa obrigação do modelo, né? Do formato da dança. Então, o burlesco, tipo, sempre tá atuando, né? Sempre foi presente, só que não tem um campo de visibilidade. Eu costumo dizer que na origem da institucionalização do teatro, porque eu acho que o burlesco ele não é dança. Ele tem um quê de teatral. Ele tá num limiar, é performance. Teve essa coisa de proibirem as mulheres em cena, né? Tô falando lá da Grécia Antiga, sendo que as sacerdotisas que faziam os ritos a Dionísio, que era tudo junto, era dança, era teatro, elas eram mulheres, né? Eram as bacantes. Então, quando se criaram os festivais de teatro oficiais, porque aqueles ritos estavam muito anárquicos, as bacantes elas foram banidas desses festivais, né? Tipo, só podiam homens, cidadãos gregos participarem. E a mulher, por milênios, aí eu tô falando milênios mesmo, ela foi relegada ao segundo plano. E até a proibição, né? Tipo, a profissão de dançarina e de atriz, ela é recente. A mulher, ela sempre teve esse lugar marginalizado indo mais como autora, né? Tipo assim, a bailarina que é autora também é um fenômeno recente, a coreógrafa é um fenômeno recente. Né? Até o século XX, ser atriz no Brasil era praticamente um crime. Você podia ser presa, assim, né? Por qualquer motivo. Ai, atriz, sinônimo de mulher perdida, né? Então, por esses
milênios e até um pouco agora, sim, eu acho que o burlesco foi essa arte das sombras por conta disso. Porque as mulheres, elas tinham que organizar seus grupos de forma clandestina e fazer seus shows clandestinamente. E isso até hoje não Uau. está muito registrado. Começou aí um registro, tá? O burlesco ele se confunde um pouquinho com o estilo da revista no Brasil, mas não é a mesma coisa. Porque vamos dizer que a revista era o lugar que entregava as vedetes, mas passava pelo crivo de um produtor, de um diretor, né? Tinha muita mulher que fazia show independente mesmo. E aí, diferente desses locais mais organizados, né? Mas, assim, dá para dizer que uma Eros Volúzia é o nome dela, não sei se vocês... Isso, do Rio de Janeiro, né? Que também queria tirar esse lugar da dança, né? Só daquelas coreografias, enfim, experimentar com a cultura local. Aí a Luz del Fuego e outras, a Suzy King, todas dançavam. A Eras Luz, acho que tinha uma coisa mais de pesquisa formal em dança mesmo, mas as outras elas tinham uma coisa de experimentação, assim, muito muito limiar, assim, tipo, a Suzy King e a Luz del Fuego, a pira delas era com cobras, elas gostavam de performar com as cobras, então essas coisas elas são apagadas um pouco porque às vezes a própria família das pessoas não quer passar o assunto para adiante, sabe? Ai, muito legal, assim, porque vai justo a minha pergunta e o contexto que eu queria trazer, né, dessa relação. Tem um texto da Linda Nochlin que fala por que não houve grandes mulheres artistas, né, que fala da história mesmo. A história foi contada por quem pôde contar, né? Que eram homens héteros brancos e assim até conseguir chegar nesse campo de recontar. A gente não vai poder recontar, mas a história vai se fazendo. Percebo que nesse campo do burlesco tem muito a contribuir hoje para as mulheres que atuam, né? Tem um outro texto que eu li o ano passado que falava assim sobre o quanto que é difícil, por exemplo, da arte, da dança contemporânea, de outros estilos de danças, ter mais público do que em relação a uma dança num balé clássico, assim, né? Porque passa já por um desconforto ali da cena, aquele corpo menos não é o estereótipo, né? Do romântico, do balé, da bailarina, dá um desconforto. Imagino que para o burlesco isso é 1000 vezes mais, assim. E aí eu me pergunto assim, o que que essa linguagem pode contribuir para as mulheres artistas hoje, assim? Quando eu dou uma aula de burlesco, quando eu falo sobre burlesco, eu falo muito sobre esse caminho de você entender a sua burla, né? O que é que você quer burlar? Então, para mim, não assim, clichê falar essa palavra, né, do terapêutico, enfim. Mas o burlesco ele pode ser uma experiência que te ajuda a ancorar a sua expressão, né? E te enraizar naquilo que você é e fazer você provavelmente entender o seu jeito pessoal de criar os seus desejos, aquilo que você quer, né? De você encontrar a sua própria voz no corpo, né? Que não necessariamente a gente usa a palavra, mas encontrar a sua voz no sentido de encontrar o que você tem a dizer com esse corpo, com a sua dança, com a sua performance, com a sua vida de artista. Forte te ouvir. Eu estava com duas curiosidades, mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no roteiro primeiro. George, eu estava falando com a Ju até na introdução do programa. Eu sinto que esse campo da sexualidade, né, para além dele permear muitas esferas da vida, tem um campo estético mesmo, né, de uma comunicação que é poética, que se delineia
muitos artistas vão nesse caminho, mas o burlesco é uma linguagem, né, que se estabelece muito por essa poética. Qual que Uhum. você acha que é a potência de comunicação nessa via? Olha, para mim As potências. é, é que vai num lugar que a gente tá muito recalcado, né? A Uhum. gente acostumou a recalcar a nossa sexualidade em prol, e aí falando de mulheres, né? Por milênios a gente foi execradas socialmente e muito violentadas, né, no nosso lugar, mas assim, eu nem tô falando só de mulher daí, eu tô falando de qualquer corpo que não é o macho branco padrão. Todos esses Uhum. corpos, essas pessoas estão marginalizadas e a gente está muito recalcado socialmente nesse lugar. E quando você ativa, você está fazendo pulsar esses conteúdos que estão recalcados. Então, imagina, é uma potência muito grande. Você não precisar ir apenas pelo racional para você comunicar uma coisa, né? Porque o racional é Nossa. muito mais fácil de lidar, você, né, elabora ali conscientemente, vai falar, isso parece com tal coisa, isso parece com tal coisa. E não, as pessoas sentem e aí elas vão elaborar a partir desse conteúdo que está recalcado. Isso é muito forte. E aí, a outra coisa que eu queria te perguntar, do imaginário que eu tenho de burlesco, é essa ideia das mulheres em cena, eu sei que não é só assim, e os homens na plateia. E aí queria saber como que é o público, Uhum, se também tem homem em cena, mulher que assiste, eu imagino que sim, e uhum, como que as questões de gênero estão sendo elaboradas nessa linguagem. uhum. Tem duas coisas. Tem o olhar do cinema, né? Do século XX, ali dos anos 50 e 60, que criou essa aura de que o show era um show para homens e, de alguma forma, se retratava burlesco, retratava dessa forma, sempre uma mulherzinha Uhum, branca, né, bonita, dentro do padrão de bonito americano, sensualizando, mas não é exatamente isso o burlesco. Enfim, nem vou falar dessa origem do burlesco americano agora, porque senão vai mais 3 horas de conversa. Mas o burlesco, assim mesmo, era feito por imigrante. Pensa também, final do século XIX, início do século XX. Eu vou ter que falar, gente, desculpa. não, super bacana. Nova York foi o epicentro dessa linguagem, né? No iníciozinho, finalzinho do século XIX, início do século XX, dessa linguagem do burlesco com striptease que a gente conhece hoje e associa. Imagina aqueles Estados Unidos que o Sul é super escravocrata e o Norte é libertário, né? Abolicionista. Um monte, então, de gente da população afro-americana vai para o Norte. E o recurso, muitas vezes, o recurso único que eles têm para ganhar dinheiro é com seus corpos e com sua dança também, né? Então, esse valor cultural que está intrincado no corpo é um valor que algumas mulheres começam a monetizar mesmo, fazendo Uhum. dança e cobrando por isso. Então, imagina também todas as outras imigrantes que estão chegando nesse contexto pré-Primeira Guerra Mundial, né? Porque muita gente fugiu para o Novo Mundo por conta da escassez. Então, assim, todas essas mulheres também que chegaram sozinhas de repente, tendo o seu corpo como recurso para fazer dinheiro. Então, tem a ver com crise econômica também. Tem a ver com crise social, tem a ver com crise econômica. E tem a ver com esse caldeirão cultural multicultural. Imagina uma espanhola chegando em Nova York. Tem todo Uhum. esse recurso cultural das danças espanholas. O pessoal da América Latina, alguns do México.
Então, assim, eu costumo dizer afro-latinas, afro-americanas, orientais, assim, Oriente Médio, todas essas corporalidades é que fundaram essa linguagem das danças que formaram essa estética do burlesco, porque o burlesco é a arte de mexer o quadril, e isso não é branco. Uhum. É a arte Incrível. bump and grind é simplesmente bater o quadril pro lado e rebolar. É afro, é oriental, Oriente Médio, não é branco. O cinema embranqueceu o burlesco, padronizou o burlesco, né? Então, assim, a gente já desconstrói essa imagem dessa mulher fazendo burlesco. Só falando da história. Hoje em dia, quem é a plateia hoje em dia? É uma plateia LGBT. Muito legal. E os artistas também. Muitos. Eu dirijo um festival, né? O maior que a gente tem no Brasil hoje, um dos principais, assim, da América Latina, vou dizer. Que é o IES, nós temos burlesco. E nosso casting, assim, a gente não tem dificuldade para colocar artistas negras, artistas transexuais, né, mulheres, homens trans. Tem a coisa da drag queen também fazendo um drag lesque. Então tem muita performance de gênero e a mulher também performando a sua dor ou a delícia de ser uma mulher. Então tem muitas coisas, e tem homem hétero também, raríssimos, mas tem, pouquíssimos. Mas homem hétero na plateia, ou vai porque a namorada obrigou, porque eles morrem de medo de ver a gente. Eles morrem de medo. Então agora a gente chegou no momento que é você falar sobre um perrengue nesse meio, o que você, né, um perrengue que você passou na tua trajetória, que queira contribuir com a gente, porque a ladeira tem isso, os perrengues fazem Nossa, eu já parte. passei por tanto perrengue, minha gente. Perrengue de se apresentar em outro contexto cultural e, tipo, a reação do público ser completamente diferente. Mas eu vou localizar no Brasil. Acho que o perrengue nosso aqui vai ser muito difícil de encaixar o burlesco em qualquer esfera governamental para conseguir recursos. Eu sou uma pessoa hors concurso, assim, porque como eu já tinha uma companhia de teatro antes, e tenho mestrado, fiz a primeira pesquisa, assim, realmente sobre burlesco no Brasil, é minha. Então eu tenho esse entendimento, né, de como fazer as coisas, mas mesmo assim, até hoje, assim, vamos dizer, 2009 até 2021, Muito. Eu penso na potência, eu tinha Curioso, né? perguntado anteriormente qual a potência, né? Agora veio toda a potência. Por que será, né, que morre de e medo? aí tem essa coisa do burlesco ser um lugar do feminino, no sentido do jeito de comandar, né? Ele é um ambiente feminino no melhor sentido da palavra, é matriarcal. Tipo assim, por mais que tenham performers homens, nunca vai ser um homem o dono do rolê, entendeu? Se for, tá errado. Porque eles têm os meios de produção quase sempre, mas no burlesco a gente não vai deixar. Que interessante, agora me veio aqui uma imagem que a gente falou no início da introdução sobre respeito, né? Que eu tô passando por uma fase com as crianças, que eu preciso exigir um respeito e que daí é difícil porque o que eu quero realmente que eles é um respeito diferente, né? Que eles saibam que eu tô buscando aqui tempo para fazer as coisas, para cuidar deles e enfim, agora você falando disso, né, de que os homens têm medo do ambiente que é liderado por mulheres, é muito porque
deve ser um ambiente acolhedor, que abre, que recebe, e eles não dão conta de tudo que pode ser E feito. eles também dá regra, então é difícil ouvir também Isso. para quem. É difícil perder privilégio, né? Uhum. Nossa, super. Uhum, exato. Muito interessante. Que interessante. 3 vezes eu tive recurso de edital público para fazer burlesco. Então é outra lógica. Burlando. Exatamente, burlando, né? Ou entrando em edital de dança, ou em edital Uhum. de teatro, mas não se encaixando em nenhuma coisa nem outra direito. E, por exemplo, eu falei do IES, nós temos Burlesca, um festival que esse ano está no 7º ano, 6ª edição, porque a edição do ano passado a gente cancelou. Foi a primeira vez que a gente teve dinheiro de edital para fazer, foi esse ano por causa da Lei Aldir Blanc, que era esse festival é do Rio de Janeiro, né? Ele acontece no Rio de Janeiro anualmente, seria entre o Teatro Cacilda Becker e o Teatro Rival. Só que a gente passou num edital no Rio de Janeiro chamado Fomenta Festival, que era para festival de artes cênicas. E aí a gente conseguiu emplacar e foi a primeira vez, só que para uma edição online. Então deu uma dó, assim. Muito legal, né? Também essa obrigação de pensar em audiovisual, né? E aí, os meus tempos idos lá de 2008, 2009 da videodança me ajudaram muito. Mas é isso, acho que o maior perrengue é onde se encaixa, da onde vem o dinheiro para a gente produzir isso daí, entendeu? E agora, a possibilidade de descrever, né? Descrever um gesto, descrever uma cena, trazer a experiência que seria no corpo para a palavra, assim. Tentar traduzir isso num momento de palavra e escuta, fala e escuta. Então, tem um movimento que quando eu vou dar aula, assim, ou começar a introduzir o burlesco para alguém, na verdade eu começo muito por uma coisa de percepção, de você entender o seu quadril. Então sente o quadril, sente as suas articulações aí das coxofemorais, né, com o quadril aí, Imagina que você vai azeitar essas duas articulações. Então você vai criar azeite nessas articulações. Você está em pé, com os pés no chão. Então sente seus pés no chão e lá no chão você vai sentir todas as articulações, pé, né, os tornozelos, os joelhos, o quadril ali, que tem esse azeite nas coxofemorais. Ao mesmo tempo que eu quero que você imagine que o teu períneo, a tua virilha toda está ganhando espaço lá, e está indo para os lados, separando as suas pernas. Então, o que você vai fazer? Respira, tá com os pés no chão aí. Tá sentindo que você tem essas molas, essas articulações. Você vai soltar o joelho direito e deixar o quadril cair para o lado direito. Vai soltar o joelho esquerdo e vai deixar o peso todo cair para esse lado esquerdo. E vai um lado e outro, um lado e outro. Ao mesmo tempo você vai abrindo espaço, ganhando espaço entre as pernas. Faz isso um pouquinho e sente o que vem no seu corpo. Depois me conta, que eu vou gostar de saber. Muito bom. Que delícia! Bem-vinda ao próximo quadro do Ladeira Bausch. Já pensou? Ai, que Toda delícia. ladeira ter um desse? Uau! Tô querendo. Muito obrigada. Tô assim
seguir aqui, acho que era mais ou menos exatamente o que eu esperava. Deixa os seus contatos pra gente, Georgia, para o pessoal te Poderia. procurar nas redes, seguir teu trabalho. Uhum. Então, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é @missgburlesca, missgburlesca, né? O G mudo. Nesse Instagram eu enfoco tanto o meu trabalho como burlesca, como professora de burlesca e como terapeuta corporal. Eu tenho o Instagram do festival Yes Nós Temos Burlesco, que é exatamente assim, @Yes Nós Temos Burlesco. E também tem um site para você achar toda a informação relevante sobre burlesco brasileiro e sobre o festival e sobre futuras aulas, workshops, etc. Que é o www.yesnostemosburlesco.com. Então, só me procurar. Se quiser me mandar alguma mensagem inbox no Instagram, seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Vou adorar responder as dúvidas de vocês. Muito legal. Obrigada, Georgia, por tudo. Imagina, obrigada a vocês. Eu adorei de verdade. E tô louca aí pra ir ladeira abaixo com vocês. Ai, que delícia! Muito obrigada, Jorge. Estou Obrigada bem pelo convite, feliz fiquei aqui. bem feliz. Foi demais. Felicidades para vocês. Você também. Beijinho. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.